o teto da escola e o céu do Brasil. Ô meu povo, sejam muito bem-vindos ao Pernambucando por Aí, esse cantinho onde a gente mistura prosa com filosofia, risada com indignação e fé com ironia, tudo temperado no azeite do sertão e no sal grosso da verdade. Pois bem, hoje o assunto é daqueles que faz o cabra rir para não chorar. Uma escola em Pernambuco teve o teto arrancado pelo vento bem no meio da aula. E enquanto o telhado voava, o país seguia como se nada tivesse acontecido. Mas veja só, o teto voou e com ele foi-se embora um pedaço da nossa vergonha, um pedaço da nossa educação e quem sabe até o juízo desse povo que ainda acredita que o Estado é uma espécie de pai protetor. A cena é quase poética, ou trágica, depende do ponto de vista. Crianças estudando, o vento zunindo e de repente o céu desaba. E eu me pergunto, será que foi só o vento? Ou foi o próprio Deus dizendo, até o teto dessa escola não aguenta mais tanta mentira? Dona Maria do Carmo, a merendeira, dizia que a ventania começou logo depois da oração da manhã. Foi Deus quem soprou o menino, gritava ela, enrolando o avental como se fosse um escudo contra o apocalipse. Mas seu Antônio, o vigia, retrucava. Que nada, mulher. Isso é culpa da prefeitura, que compra telha mais fina que papel de enrolar pão. E é aí que mora o mistério da alma brasileira. A culpa nunca é nossa. Se chove, é São Pedro. Se seca, é o governo. Se o teto cai, é o vento. Nunca é a falta de vergonha, a falta de zelo, a falta de caráter. Essa ninguém quer assumir. Olavo de Carvalho dizia que o brasileiro médio tem medo de olhar o real de frente porque o real o acusa. E eu diria que ele estava certo, porque enquanto o teto da escola voava, o povo filmava, postava no Instagram, botava legenda engraçada e seguia o baile. É a tragédia transformada em entretenimento. É o circo armado em cima da ruína. Mas veja, meu povo, a escola que perdeu o teto é só um símbolo. Porque há muito tempo o Brasil já perdeu o teto moral, a estrutura que sustentava o país, a família, a fé, o trabalho, o respeito, foi corroída pelas infiltrações do progressismo barato, das ideologias sem alma e da educação que ensina tudo, menos o que presta. Roger Scruton dizia que a beleza é uma forma de verdade e que uma civilização se sustenta quando sabe o que é belo, bom e verdadeiro. Pois o que temos agora? Escolas pichadas de slogans ideológicos, professores transformados em militantes e alunos que saem sem saber quem foi Camões, mas sabem decorar manifesto político. O teto caiu, sim, mas o chão já estava rachado há muito tempo. Causo nordestino. Lembro de seu Zé Bichão, lá de Buíque, que dizia: Homem, o Brasil é que nem casa velha. Você vai remendando, vai botando um preguinho aqui, outro ali. Mas quando a viga principal apodrece, meu filho, pode botar ouro no reboco que ela cai do mesmo jeito. E é isso que a gente tá vendo. O Brasil virou casa velha, remendada por remendões. Político promete reformar a educação, mas não sabe nem o que é ler um livro inteiro. O povo acredita, reza e vota. E depois se assusta quando o teto vem abaixo. Mas também, convenhamos, é difícil esperar virtude de quem troca Deus por ideologia. A Bíblia já dizia no Evangelho de Mateus que todo aquele que ouve estas palavras e não as pratica é como o homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Pois a escola brasileira foi construída sobre areia. Areia de interesses, areia de politicagem, areia de corrupção. E quando o vento da verdade sopra, não sobra nem o forro. Reflexão filosófica. Edmund Burke, o pai do conservadorismo moderno, dizia que uma sociedade que não reverencia o passado está condenada a ser destruída pelo futuro. Mas o Brasil parece que tem alergia à tradição. Trocaram o estudo sério pela doutrinação, o civismo pela lacração, e a humildade pela arrogância ilustrada dos progressistas de gabinete. Esses intelectuais de ar-condicionado, que nunca pisaram num pátio de escola pública,
São os mesmos que defendem novas pedagogias libertadoras, enquanto o telhado cai na cabeça do povo. É o que Chesterton chamava de a sabedoria dos tolos. Ele dizia: tirar o poste da estrada pode parecer progresso, até o dia em que alguém perceber que o poste estava ali para não deixar o carro cair no abismo. O Brasil arrancou todos os postes, e agora o carro está descendo a ladeira, sem freio, e o motorista está fazendo selfie. Quando o teto daquela escola voou, o povo correu. Mas o que ninguém notou foi que o vento não levou só telhas, levou também a nossa inocência. Porque no fundo, a gente já se acostumou com o colapso. A gente olha o caos e diz: é assim mesmo. É o pecado da omissão, o mais silencioso e o mais mortal. Deus não castiga, ele apenas mostra as consequências. E o Brasil está vivendo o livro de Provérbios ao pé da letra. A sabedoria clama nas ruas, mas ninguém a ouve. Por isso comerão do fruto de seus próprios caminhos. Pois é, meu amigo, estamos colhendo o que plantamos. Plantamos descuido, colhemos tragédia. Plantamos ideologia, colhemos ignorância. Plantamos mentira, colhemos vento. Literalmente. Mas nem tudo está perdido. Porque se o teto da escola caiu, o céu ficou mais visível. E talvez seja essa a lição escondida. Às vezes é preciso o teto cair para a gente lembrar que existe um céu acima dele. Um céu que ainda espera que a gente se arrependa, se levante e reconstrua. Não com cimento e ferro, mas com fé e verdade. Conclusão. Moral da história. O que aconteceu naquela escola é o retrato do Brasil moderno. Uma estrutura velha tentando se segurar num alicerce podre, enquanto o povo finge que está tudo bem. Mas como dizia Olavo, não há revolução sem mentira e não há civilização sem verdade. E é disso que precisamos. Voltar a amar a verdade, a ensinar a verdade e a viver a verdade. A reconstrução do país não começa no Congresso, nem no Planalto. Começa dentro da alma de cada brasileiro que ainda acredita que a educação não é panfleto, mas vocação, que a escola não é palanque, mas templo, e que o teto não é só de telha, mas de valores. Burke diria que o mal triunfa quando os bons nada fazem. Então que essa ventania que arrancou telhas sirva para arrancar também a preguiça moral do nosso povo. Que cada pai, cada mãe e cada professor de verdade, não de ideologia, entenda que educar é construir telhados firmes sobre colunas de fé. E se um dia o vento soprar de novo, que ao menos encontre casas firmadas sobre a rocha, como ensinou Jesus Cristo. E é isso, meu povo. Hoje falamos de um teto que voou. Mas o que a gente precisa mesmo é de chão firme. Porque o Brasil, para se levantar, precisa primeiro lembrar onde pisa. Agora me diga aí nos comentários. Você acha que o teto da escola caiu por causa do vento? Ou por causa da ventania moral que vem derrubando tudo há décadas? Se gostou da prosa, curta o vídeo, compartilhe com aquele amigo que ainda acredita em milagre e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Pernambucando por aí!